Olha só essa. Em ano marcado por tensões nos Estados Unidos, principalmente com o tarifaço global imposto por Donald Trump, o dólar sofreu com a desvalorização frente às principais moedas pelo mundo. Aqui no Brasil, a moeda americana fechou 2025 com uma queda de 11%, cotado a 5,48. Isso é bom para quem precisa fazer gastos em dólar, como importadoras e turistas. Por outro lado, os exportadores, como os agricultores brasileiros, lamentam a redução. Foi a maior desvalorização anual do dólar desde 2017. E investidores avaliam que esse movimento deve continuar agora em 2026, caso o Banco Central americano faça novos cortes na taxa de juros por lá. Dá uma traduzida geral aí, Alan Gani, a respeito do quanto é importante a cotação do dólar e quais são os impactos, se ele sobe, se ele desce e essa queda que a gente teve no ano passado. Bom, então o que ocorreu, né? Houve uma desvalorização do dólar perante várias moedas, isso é explicado por alguns fatores. O primeiro, que houve uma migração de dólares para várias economias no mundo. Por que houve essa migração? Primeiro, por um receio de uma bolha de inteligência artificial lá nos Estados Unidos. As empresas estão supervalorizadas, os investidores globais falam, opa, peraí, estou com receio, e começam a colocar dinheiro em economias emergentes. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, explica a forte alta da Bolsa de Valores aqui. Houve muita entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. A outra questão também é o tarifaço, né? Com as tarifas protecionistas de Donald Trump, os investidores procuraram também migrar os seus investimentos, que entenderam que as tarifas não seriam boas para os Estados Unidos e apostaram em outras economias, como a economia europeia e também de países emergentes. Taxas de juros nos Estados Unidos caindo, Coba. Então significa o quê? Diminuição da demanda por dólares, certo? Então, se há uma diminuição da demanda por dólares, isso enfraquece o dólar, significa que as outras moedas se tornam mais fortes. Agora, quais são os efeitos? Quando a gente fala de um dólar menor aqui no Brasil, você tem um efeito positivo na inflação. Por quê? Porque no processo produtivo há uma série de componentes importados que você precisa importar, há também matérias-primas cotadas em dólar, insumos cotados em dólar, portanto o processo produtivo fica menos custoso, mais barato, então significa que a inflação fica mais sob controle. Agora, na contramão também prejudica o setor exportador do Brasil, porque um dólar, quando mais fraco aqui, ou seja, um real mais forte, o nosso produto lá fora se torna mais caro e, portanto, menos competitivo. Depende do lado que você está. Se você é um empresário exportador, você está descontente. Se você é um consumidor ou um empresário importador que precisa importar para a sua indústria, você está feliz. Tá aí, essa explicação muito legal do Alan Gani, Sr. Fábio Piperno. Eu quero que, diante disso, como é que você avalia essa redução do valor do dólar em relação ao real? Porque, para a superfície dessa profunda explicação do Alan Gani, na hora da campanha, na hora da notícia, pega bem, o dólar está mais baixo, né? A gente se lembra do que foi aquela crise quando o dólar superou R$6, 6 e pouco, enfim, que isso é ruim. Por quê? Porque parece que isso tem um pouco mais de apelo popular, que é o que impacta a maior parte da população. É isso, Gani? Tô muito errado ou não? Não, tá. Porque nessa balança aí de quem que se dá bem, quem se dá mal, a maior fatia é da população, que é um dólar mais barato, né? Exato. Fala aí, Piperno. Perfeito. E os posts são eternos, né? Eu, por exemplo, anteontem estava vendo um aí de um analista do BTG prevendo que o dólar talvez fechasse o ano a R$7. Eita. Você até apostou com um ex-integrante do programa, te lembra disso? Pois é. Que não chegaria. Que chegaria ou não chegaria? Não, apostei que não chegaria. Pode ser alguma. Nem a 6. Bom, se você apostou, dá para você cobrar, hein, o senhor Piperno? Manda um WhatsApp aí, ó. Um dia eu falei aqui, ó, tem uma nota aqui e tal. Fala assim, você foi embora, mas a dívida fica, meu amigo. Eu falei pra ele, ó, você pagar, enfim, essa cotação de hoje, eu vendo agora, porque isso vai cair. Na época estava em torno de 6. Uhum. Aquilo foi muito artificial, ok. explicações de mercado e tal, mas veja, em novembro de 2025,
novembro de 2024, houve toda aquela questão do ministro Haddad anunciando um pacote de cortes de despesas e tal, e junto com esse pacote anunciar também a questão da isenção do IR para 5 mil. Bom, enfim, resultado, a Faria Lima aquele dia explodiu, o dólar bombou, passou de 6, ela chegou inclusive a bater em 6,30, né? Mas não havia nenhuma razão, de fato, econômica, né, em relação aos indicadores do país para que houvesse aquele salto todo. E eu me lembro também que, mais ou menos um ano atrás, o ministro Haddad falou, acho que o novo patamar de referência deve ficar em torno de 5,50 e tal, que é mais ou menos o que está agora. Mas é verdade o que o Alan falou, né? O dólar mais alto beneficia aí os exportadores, o dólar mais baixo traz redução de custo aí para todo mundo, inclusive para quem importa insumos. Agora, o Alan, em relação aos exportadores, eles também não podem reclamar muito, porque de 4, 5 anos para cá, de meia década para cá, o dólar subiu bem mais que a inflação, né? Então, mesmo que caia um pouquinho, aliás, caia bem mais que um pouquinho, essa turma toda ainda está no lucro, né? Verdade. E você, hein, senhor João Belucci, como é que analisa os números em relação ao dólar? O que fica bem claro, né, Cobeste, é que o Brasil está dentro de uma conjuntura internacional e foi muito mais levado a reboque nesse tema do que foi o protagonista, né, dessa desvalorização. Há de se observar, então, que cada um pegará a fatia do que lhe interessa nessa conjuntura toda e contará a sua história, evidentemente. O real, o dólar, né, esse valor acima de 5 real o dólar, então ajuda também esse número de turista, né, que aumentou para o Brasil, certamente a moeda desvalorizada do real, frente ao dólar, ajuda também esse incremento e o crescimento, de alguma forma, da economia argentina, que também vieram muitos argentinos com a moeda valorizada. Então, cada um vai pegar ali a sua fatia. Certamente o mercado exportador, né, como o Piperno mencionou, já aproveitou nessa questão do dólar crescente. Agora, acho que não é um patamar saudável para o Brasil a manutenção nesse atual valor, né, mais de R$5. Então, certamente é necessário aí um equilíbrio, né? Não dá para 1 para 5, acho que é uma cotação muito exagerada, né? Ô, Coba, você sabe que muita gente, acho que é oportuno explicar isso, muita gente fala assim, puxa, que saudade do 1 para 1, do 1 para 1,5, né? Será que a gente não volta? Não, será que a gente não volta? Eu queria só para comprar um PlayStation. Neste patamar, em termos nominais, não. Mas o que pode acontecer é o seguinte: os preços aqui no Brasil sobem, os preços nos Estados Unidos se mantêm relativamente estáveis e com o passar do tempo, sim, o 1 para 5 já não vai ser muito, entendeu? Entendi. Você lembra quando foi de 1 para 3 na eleição entre Dilma e Aécio, que o dólar disparou e foi para 1 para 3? 1 para 3 na época, todo mundo falava, agora ficou inviável viajar para o exterior, tá muito caro, não dá mais. Se hoje voltar para o 1 para 3, seria um shutdown no aeroporto de Guarulhos. Terminal 3 ia virar rodoviário do Tietê e ia travar, certo? Não ia né? Sabe que essa frase aí de terminal de aeroporto virando rodoviária já deu o que falar em campanhas eleitorais. Não, eu quero dizer o seguinte, até hoje, multidão, né? Ia gerar lá uma multidão.